Então, que Deus hoje te abençoe nesta reunião. Domingo é domingo de buscarmos a Deus, de nos envolvermos com Deus. E é um prazer estar aqui. Pastor Ayrton, aquele pastor feio, né? Está aí, ó. E a nossa irmã Wanda, Gabriel, a Juliana, não vou esquecer mais, viu? Então, é um prazer estar aqui com vocês, em nome de Jesus, e poder compartilhar aquilo que o Senhor Deus tem dado para a gente, que a nossa vida é a pregação, é falar do amor de Deus. Nós somos frutos desse amor. Nós fomos alcançados por esse amor. E nós queremos que você também seja alcançado por esse amor. Esse amor que transforma, esse amor que não pede nada em troca, irmãos. O amor de Deus não pede nada em troca. O amor de Deus é incondicional. E Ele nos aceitou. Nós éramos frágeis, falhos, e Ele nos trouxe para perto, nos transformou, nos deu dignidade no mundo espiritual que nós não tínhamos, que nós não conhecíamos, passamos a conhecer e ainda estamos conhecendo. Conhecemos pouco Deus. Nós temos que aprender a conhecer um pouquinho mais. O pouco que nós conhecemos, já ficamos satisfeitos. Agora, imagine se nós conhecermos um pouco mais. Imagine se você começa a conhecer mais a Deus. Se eu conheci até agora, eu fico maravilhado. Imagine se eu conhecer um pouquinho mais a Deus. Quer dizer, Deus ele tem muito mais para nos dar do que nós possamos imaginar. Eu digo o seguinte, que Deus, o desejo de Deus é de nos abençoar mais do que o nosso desejo de alcançar a bênção. Se você tem um desejo muito grande de receber algo de Deus, o desejo de Deus é bem maior do que o seu desejo. Seja você com problema espiritual, problema de doenças, problema de financeiro, problema familiar, seja o que for, o desejo de Deus é que você seja abençoado no dia de hoje. Mais do que o seu desejo de alcançar essa bênção. Então saiba disso, que Deus ele está desejoso em abençoar você nessa manhã. Digam graças a Deus. Deus está desejoso, irmãos, em fazer com que você seja tão agraciado hoje e que a sua vida seja impactada. Esse impacto que Deus quer causar é no seu interior, porque Ele sabe que dali que vai começar a mudança no seu exterior. Não adianta o exterior bonitinho, mas se o nosso interior está corrompido. Então Deus ele entra e quando Ele entra, Ele muda. Digam graças a Deus. Eu tenho meditado num versículo que a gente sempre fala dele, lê, e eu comecei a meditar agora, foi mês passado, e até comecei a pregar até na cidade de Ademar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então, Senhor, Jesus está dizendo, eis que estou à porta. Jesus ele se coloca sempre à nossa disposição. Guarde isso. Jesus ele diz, estou à porta. Ele está à nossa disposição. Mas Ele não vai fazer absolutamente nada se nós não permitirmos que Ele faça. Eu disse que Jesus, o Senhor Deus, está desejoso em nos abençoar. Aí você pode, mas por que Ele não faz? Porque depende de nós. A Bíblia diz que o justo ele vive da fé. Quer dizer, se nós não usarmos a fé, não adianta. Aí você vai inverter a situação. Nós vamos fazer o Deus empregado, o Deus mordomo, o Deus que tem que nos servir na hora que nós quisermos. E não funciona desse jeito. Ele é pai, nós somos filhos. Quer dizer, quem tem filhos aqui sabe. Imagina o filho chega para você, ei, Ivan, toma ali né? Hoje não pode fazer isso, né? Se fizer isso, você vai estar enrolado. Mas a situação de respeito para com Deus é grande, irmãos. E tem que haver esse respeito com Deus. Então, eis que estou à porta, e Ele está diante de nós, porque Ele sabe que Ele precisa entrar, Ele quer fazer alguma coisa, mas se você não permitir, Ele não faz.
Ele se coloca diante de você. Você vem à igreja. O pastor, que é o pastor Ayrton, ele ministra a palavra de Deus, prega. O Senhor Deus está fazendo o quê? Ele está colocando-se diante de você. O Senhor Jesus está se colocando, quando ele fala, eis que estou à porta, ele está diante daquela porta, que é na nossa vida. E ele está querendo fazer algo, ele está querendo mudar, ele está querendo acrescentar algo na sua vida. Se eu me coloco diante da porta, imagina eu estou lá, eu vou lá na casa de alguém, e fico lá na porta, não faço nada. Aí eu falo, pô, ninguém me atende. Tem gente que acha que, mas Jesus não me atende. Ele está, eis que estou à porta, mas ele não me atende e não faz nada por mim. A Bíblia diz que Jesus está à porta, eis que estou à porta, e ele faz o quê? Jesus está à nossa disposição, querendo nos ajudar, e ele faz o que? Ele chama a nossa atenção. Jesus, ele não simplesmente se coloca disposto a te ajudar. Jesus, ele chama a sua atenção. Jesus chama a sua atenção sempre, irmãos. É nas mensagens que você ouve com o pastor Ayrton, as mensagens que você assiste na televisão, quando você está meditando, o Senhor está à porta e ele chama a sua atenção. Por quê? Porque ele quer alcançar você. Ele sabe que só por meio da palavra dele é que você vai ser transformado. A palavra de Deus, ela transforma a pessoa, seja a situação que ela esteja vivendo, ela transforma. O resultado disso, como é que nós sabemos disso? Somos nós que estamos aqui. Nós somos a resposta, o resultado dessa transformação. Se nós fomos transformados, qualquer pessoa pode ser transformada. Então a Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Ele chama a nossa atenção. Ele chama a nossa atenção para ele. Quando você vai, estou na porta de alguém, você ou toca a campainha, bate palma, bate a porta, enfim. Mas você chama a atenção de alguém para quê? Para que as pessoas saibam que você está lá. Se eu vou visitar alguém, imagina, eu tenho que ter minha filha, eu vou lá, fico na frente da porta onde ela mora. Cadê minha filha? Não me atende, meu genro não me atende, a minha neta não levanta do berço, não vai abrir a porta, né? E tal, e fico lá. Não, você faz o quê? Você bate a porta, toca a campainha, né? Você chama a atenção de alguém que está dentro para dizer, eu estou aqui fora. Jesus faz a mesma coisa, ele sabe que dentro de nós, irmãos, a corrupção do ser humano é grande dentro dele. E ele sabe que somente ele tem condições de mudar. E o diabo sabe que quando o Senhor Jesus entra, Jesus transforma. Transforma os pensamentos, transforma os desejos, transforma tudo. Ele faz uma mudança completa na vida da pessoa. E é essa mudança que ele faz na nossa vida, ele quer fazer na nossa vida. Eu estou à porta e bato. Ele chama a nossa atenção. Ele chama a nossa atenção porque ele fala, eu quero fazer com que você tenha saúde, prosperidade, alegria, felicidade, uma família abençoada, um trabalho abençoado. Quer dizer, ele não vai fazer de outra forma, a não ser por meio de quê? Da palavra dele. É por meio da palavra dele que ele vai fazer isso. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Enfim, a palavra de Deus faz tudo. Ela tem esse poder de transformar, de colocar a pessoa no trilho. Quer dizer, a mudança que o Senhor Jesus quer fazer é no nosso interior. Repito, eis que estou à porta e bato. Ele está à nossa disposição, ele chama a nossa atenção. Guarde isso, irmão. Jesus está chamando a sua atenção. E qual uma das atenções que Jesus pode estar chamando hoje? Tem várias, né? Mas vamos lá, depois eu vou voltar para Apocalipse, né? No livro de Isaías 57, capítulo 57, versículo 14. E dir-se-á, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. O Senhor Deus, irmãos, ele está então à porta, ele bate, ele chama a nossa atenção. E a atenção que ele chama é por meio da palavra dele. Por quê?
Porque ele quer que nós temos que fazer o que? Temos que aplanar, nós temos que corrigir. Nós temos que reconstruir algo. Corrigir, irmãos, aquilo que está ruim. Aplanar, e nós temos que acertar. Se alguma coisa está ruim, nós temos que tirar os tropeços do caminho do meu povo. O diabo sabe, irmãos, que não pode mais nos atingir quando ele nos perdeu para Jesus. O dia que nós aceitamos Jesus, o diabo nos perdeu. Nós saímos do império das trevas e passamos para o domínio do Senhor Jesus. Nós saímos das trevas para a luz, no dia que aceitamos a Jesus. E no dia que você aceitou Jesus, o diabo lhe perdeu, e ele sabe disso. E o que o diabo faz? Ele tenta usar suas estratégias. A estratégia dele qual é? É tentar, de qualquer jeito, lhe roubar o que você tem direito. Roubar o seu direito à bênção, irmãos. O diabo quer lhe roubar aquilo que você tem direito, que Jesus conquistou. E o diabo faz o que? Ele coloca os tropeços, ele tenta colocar as pedras para tentar lhe atrapalhar. E ele faz isso com muita habilidade. Ele rouba, mata e destrói. E é isso que o diabo faz. Rouba, mata e destrói. E ele quer essa oportunidade. E se nós dermos esta oportunidade a ele, ele vai se aproveitar dela. Então, se aplanar e preparar o caminho, tirar os tropeços do caminho do meu povo, é a ação que o Senhor Jesus empreende por meio da pregação. Às vezes a pessoa fala, mas o que é que eu tenho que corrigir? Eu tenho que preparar o quê? Nós somos suscetíveis a várias coisas. Nós somos suscetíveis à tristeza, nós somos suscetíveis à amargura, à incredulidade, nós somos suscetíveis à ganância, à avareza. E por aí vai. Você pode pegar a diversos outros itens que as próprias Escrituras já mencionam, que nós somos bombardeados. A Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. O diabo lança o dardo contra nós, e este dardo tem que voltar para o diabo. E às vezes não volta. Às vezes ele vai, e acertei o alvo. E nós alimentamos coisas dentro de nós que não deveríamos alimentar. Nós alimentamos, irmãos, e vamos alimentando, e aquilo vai o quê? Robustecendo dentro de nós. Quando eu casei, eu pesava 66 quilos. Hoje, não interessa quanto que eu estou pesando, né? Interessa que quando eu pesava. Obviamente, o pessoal olha, já sabe que eu devo estar em 67. Mas quando eu era? Aí você vai passando, vai robustecendo. No mundo espiritual, se nós deixarmos os dados inflamados virem nos atingir, e não voltar para o diabo aquilo que ele lançou, ele vai crescendo. Vai crescendo. Cresce um monte de coisa, irmãos. Às vezes a pessoa tem o orgulho, a pessoa fica muito orgulhosa. A pessoa, às vezes, fica, como eu disse, a ganância, a soberba. E por aí vai, é um monte de coisa que vai, a pessoa vai se achando e ela se perde. Ela perde a bênção de Deus, ela perde a oportunidade de mudar. E o Senhor Jesus faz o quê? Ele está à porta, sempre à nossa disposição, para mudar a gente. Digam graças a Deus. Jesus está disposto a fazer uma mudança em nossas vidas. Ele falou, estou à porta e bato. Ele chama a nossa atenção. Ó soberbo, ó mentiroso, ou a pessoa ou murmurador, ou a pessoa rancorosa. Ele falou, estou à porta, eu chamo a sua atenção, eu quero que você mude. E a Bíblia diz, aplanai e preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. E como é que nós podemos fazer isso? É por meio da verdade, irmãos. Nós temos que falar a verdade. A Bíblia diz que quem fala a verdade manifesta a justiça. A justiça de Deus é manifesta por meio da verdade, não é por meio de mentiras. Nós temos que falar a verdade de Deus e ela produz o resultado. E é este resultado que o Senhor Deus quer produzir na sua vida. Um outro exemplo, vamos no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, o que acontece verdadeiramente? Então, quando ele vem, ele chama a nossa atenção, ele está à porta, chama a nossa atenção, ele quer corrigir,
E quando ele faz a obra, ele transforma. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, se quando ele faz a obra, ele não faz a obra pela metade, irmãos. Quando ele transforma, ele transforma. Quer dizer, a Bíblia está dizendo, quando ele liberta. Quando ele cura, ele cura. Quando ele prospera, ele prospera. Ele perdoa, ele perdoa. Não é ficção, é realidade. O exemplo do que nós vamos citar no livro de Atos dos Apóstolos, pode andar um pouquinho à frente, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Pedro e João estavam subindo a hora nona para poder orar. Tinha aquele aleijado, pedindo esmola, mas o que é que diz aqui no versículo 6? Ele queria receber alguma coisa, mas ele disse o quê? E Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Quer dizer, ele tinha o quê? Ele tinha algo que transformava vidas. E esse Jesus que Pedro estava ministrando para aquele coxo, aquele aleijado, é o Jesus que nós seguimos. É o Jesus que levantou aquele coxo, é o Jesus que levanta quem está endividado, é o Jesus que cura quem está doente, é o Jesus que une uma família que está completamente aos frangalhos. Quer dizer, o Senhor Jesus, irmãos, é este abençoador. Por isso que ele está à porta e bate. Ele chama a sua atenção. Ele fala, eu quero mudar a sua vida, mas ele fala, só vou mudar se você permitir que eu faça. Quer dizer, então, se Pedro e João fizessem pouco caso do homem, mas eles estavam cheios de Jesus. Quando você está cheio, envolvido com Jesus, não vai sair de você outra coisa a não ser o poder de Deus para abençoar. Nós temos que abençoar sempre, em nome de Jesus. Voltando no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Lembrando que ele quer corrigir, irmãos. A palavra de Deus vem para corrigir, para tirar os tropeços do caminho do povo de Deus. Eis que estou à porta e bato. Então, ele está à nossa disposição e ele chama a atenção. Aí ele diz o quê? Se alguém ouvir a minha voz. Então você tem que dar ouvidos. O fato de nós estarmos na igreja não quer dizer que estamos ouvindo. Eu digo que eu estou... Uma coisa está envolvido com as coisas de Deus. Outra coisa está envolvido com Deus. Imagina, eu estou envolvido de segunda a sexta nas coisas de Deus. Né? Administrativas, enfim, jurídicas, nós ficamos envolvidos. Eu fico envolvido nas coisas da igreja, de Deus. Mas não quer dizer que todo esse meu envolvimento é envolvimento com Deus. Às vezes a pessoa ela confunde este envolvimento. Eu ajudo na igreja. Então, tá. O fato de eu ajudar, o fato de eu pregar, o fato de nós sairmos, fazer qualquer coisa na igreja, não quer dizer envolvimento com Deus. O envolvimento com Deus é espiritual. É esse envolvimento com Deus. Não estou falando que fazer as coisas para Deus não é importante. Mas o que transforma o ser humano é quando você se envolve com Deus. E quando você se envolve com Deus, você começa a ser bom naquilo que você faz. Você se esforça para fazer melhor, fazer com carinho. Então ele está à porta e bate, e ele diz, se alguém ouvir a minha voz... Porque nem todos querem ouvir, porque nem todos querem mudar. Nem todos querem se corrigir. Nem todos querem ouvir que o Senhor Deus ele não aceita o adultério. Né? Ninguém gosta disso. Pô, vamos fazer isso? Não gosta. Quer dizer, a pessoa está lá, às vezes, porque tem gente que está na igreja. Eu tive situações, nós tivemos tantas situações que já presenciamos, que às vezes a pessoa está na igreja e tem uma outra família. E louva a Deus. E a gente não conhece a vida da pessoa. Mas ela tem uma outra, ele tem um outro. Ela tem um outro, ele tem uma outra. Né?
Isso é errado, irmãos. E tem gente que não quer ouvir isso. Então ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz, é ouvir a palavra de Deus. Ou seja, aplanar e preparar o caminho, tirar os tropeços do caminho do meu povo. Quer dizer, quando o Senhor Deus vem para tirar os tropeços do caminho do povo, dele, tem gente que não quer. Deixa esse tropeço. Eu gosto de bater, né? Eu gosto. Parece aquele o Jô Soares tinha um quadro, né? Que era do 220, que ele queria meter o dedo lá no 220, né? Ele ficava feliz. Lembra dessa, pastor? Que queria, porque ficava satisfeito. Parece que a pessoa quer ter um tropeço. Não gosto de dar um tropeço, dar um bicão naquele pedregulho que tem lá, é uma maravilha. E não é. Dói, machuca, traz prejuízo. Mas tem gente que prefere ter prejuízo do que tirar o tropeço. Eu estou à porta, bato, se alguém ouvir a minha voz. A voz, você quer ouvir a Deus, irmãos? É a palavra dele. Tem gente que fala assim, fala comigo, Senhor, né? O Senhor vai falar aqui, ó, na palavra dele, ouvindo a mensagem. E ele diz o quê? Então, se alguém ouvir a minha voz, repito, tem gente que não quer ouvir a voz de Deus. Tapa o ouvido. Não é para mim. É com você que Deus quer. Se há alguma outra coisa na sua vida que você tem que tirar, vamos tirar, irmãos. Qual é a pedra que tem no seu caminho? Nós sabemos qual é a pedra. Nós sabemos qual é o tropeço que nós temos, tentado nos esquivar dele de um lado para o outro, para tentar ver se eu consigo passar. Mas é aquele tropeço que está nos trazendo prejuízo dia após dia. Dia após dia, nós nos deparamos com aquele tropeço. E nós sabemos que é ele. E se é um tropeço, nós temos que encarar. Eu falei, eu vou tirar esse tropeço em nome de Jesus. Não vou deixá-lo mais no meu caminho. Então diz, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então, é aquele negócio. O credor chega na porta do cidadão, e a pessoa sabe, né? Acontecia muito isso mas um tempo atrás, alguns anos atrás, né? Hoje eles ficam ligando no telefone mesmo, né? É celular. Você recebe, conhece fulano de tal? Fulano mora aí? Aí você fala que entra, não mora. Mas você já ouviu falar dele? Você não tem o telefone dele? Mas eu não conheço e tal. Mas antes era bater. Aí batia. Aí se era o credor, mandava, todo mundo fica para achar que não tinha ninguém dentro de casa. Isso era da antiga mesmo, né? Mas isso acontecia. Não é não, irmã, mano? Ficava todo para o credor poder achar que não tinha ninguém dentro de casa. Então estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Às vezes, hoje é o seguinte, tem gente que bate a porta, muitas casas são assim, não estou falando que é nosso, generalizando, né? Aí bate. Ah, é para você. Ah, como é para mim? Você não sabe quem é? Não é para mim, não é para você. É o empurra dentro de casa para quem vai abrir a porta. Né? É o empurra, não vou... É que nem telefone, atender o telefone, né? Ah, ninguém quer fazer. Abre a porta, abre para você. Espiritualmente, nós fazemos a mesma coisa. Nós achamos que aquela mensagem, aquela palavra não é para mim. Aquele irmão tinha que ouvir. Às vezes é você que tinha que estar ouvindo mesmo. Não é o fulano que está ouvindo, é você. Você estava no lugar certo na hora certa. Então ele está dizendo, estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ou se alguém, para não ficar na minha voz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, você tem que ouvir para poder abrir. Você tem que identificar o Senhor Jesus, irmãos, e às vezes nós não identificamos, porque achamos que não é com a gente. O que Pedro disse para o paralítico? Não tenho prata, não tenho ouro. Mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o homem ficou curado. Quer dizer, ele tinha e transmitiu o que tinha, e o homem ouviu, aceitou e mudou de vida. Assim Jesus faz a mudança na nossa vida. Ele vai tirando os tropeços.
Mas você faz o quê? Ele lhe dá condições de enxergar o tropeço e você reagir àquilo. Ele lhe dá poder, ele falou, eis que dou poder para pisardes cabeças de escorpiões e serpentes e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Ele disse, em meu nome expulsarão os demônios. Quer dizer, ele diz, vocês farão tudo isso no meu nome. Nós vamos remover os tropeços em nome de Jesus, porque nós vamos identificá-los, para que nós não sejamos vítimas de novo desse tropeço. E muitos de nós somos reincidentes em tropeços. Às vezes aquele tropeço não foi removido como deveria ser, e está lhe causando um prejuízo tremendo até hoje. Encare, irmãos, encare o problema, encare a situação. Quer dizer, se você ouviu, puxa, é comigo, não é com fulano, fulano atende lá, não, é contigo. Jesus está falando com você, você que precisa remover esse tropeço, seja ele qual for, irmãos. Tudo que não é de Deus, irmãos, tudo que não é de Deus, nós temos que remover em nome de Jesus. E nós identificamos o que não é de Deus. Então ele disse, se você abrir a porta, me ouvir e abrir a porta, tem aquele caso que a pessoa ouve a palavra de Deus, mas fala, não, depois eu vou mudar. Ela ouve, sabe que é Jesus, mas não chegou a minha hora. Quando que vai chegar a sua hora? Quando você estiver morto? Quer dizer, a sua hora chegou, é hoje, irmãos. Então estou à porta, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que é que ele diz que faria? Entrarei em sua casa. Ele vai entrar. Olha só, Jesus entra, e Jesus, irmãos, quando entra, ele entra para fazer uma obra. Repito o que eu disse no início, Deus está desejoso em abençoar a sua vida. Mais do que você tem o desejo de ser abençoado. Ele está dizendo, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus vem, entra e ele traz uma porção de coisa boa, irmãos. O triste fica alegre, o doente fica curado, o pecador certamente se arrepende, é perdoado e por aí vai. Quer dizer, a obra que Jesus vai fazendo na nossa vida é tão grande, é enorme. E é esta obra que Jesus está disposto em fazer na sua vida, irmãos. Agora, até quando nós vamos permitir que o diabo roube aquilo que nós temos direito? Nós é que permitimos o diabo roubar ou não. Ele é o ladrão. E quem tem que vigiar somos nós. Eu tenho que tomar conta. A Bíblia diz, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Saia, irmãos, da infidelidade conjugal. Saia da mentira, saia do engano. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Seja firme na palavra de Deus e abençoe a sua vida, o seu negócio, o seu dia a dia, a sua família. Abençoe os seus filhos. Coloque diante de Deus, meus filhos são a herança do Senhor Deus. Eles são de Deus. Ah, mas não aparenta, não é. Não é o que o diabo está dizendo, mas você coloca diante de Deus e fala, são uma bênção. Se nós não usarmos a nossa fé, o que adianta, irmãos? Não adianta nada. O Pedro e João poderiam falar, vamos embora, deixa esse homem aí, está perturbando a gente, nós não vamos conseguir chegar para orar. Olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu estou dando, eu estou dividindo com você. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. O homem acreditou naquilo, irmãos, abraçou aquela bênção e ficou curado. Por que o seu caso é pior? Por que o seu caso é diferente? Não tem caso diferente, porque o poder de Deus é o mesmo poder que estava com Pedro e João lá, é o mesmo poder de Deus que está conosco aqui. O poder de Deus não envelheceu, irmãos, não caducou. O poder de Deus continua operante hoje, como era no passado. Repito, Deus está desejoso em abençoar a sua vida, irmãos. Doente, seja curado hoje em nome de Jesus. Você está confuso na mente? O Senhor Deus, Ele coloca, irmãos, tudo no eixo.
Às vezes é um demônio da ansiedade, da inquietação. Repreenda esse demônio da inquietação. Às vezes é o demônio da dúvida. Mande ele embora em nome de Jesus. O Senhor Deus está disposto a mudar a sua vida. Ele quer tirar tudo que é tropeço, mas quer que você identifique esse tropeço. E muitos de nós sabemos quais são os tropeços. Nós sabemos onde nós falhamos. Às vezes nós somos pavio curto, irmãos. Pavio curto. Às vezes é pavio curto. Tem gente que nem pavio tem, irmãos, né? Eu conheci gente que nem pavio tem. Quer dizer, então temos que orar para Deus, aumenta o pavio, né? Aumenta, porque a gente, então o pavio está ficando curto. Não, o meu pavio é longo, pode mandar o que for, que eu não vou estourar. Mas nós somos, às vezes, muito estourados. As pessoas falam, mas eu sempre fui assim. Antes de Jesus, muitos agiam e faziam tantas coisas erradas. Mas no momento em que nós passamos para o Senhor Jesus, tudo se fez novo. Deus me dá um temperamento novo. Me dá um pensamento novo. Deus nos deu famílias, né? Amigos novos. Deus nos fez tudo novo. Quando eu entrei para abrir o coração para Cristo, Deus me deu novos amigos, porque eu tinha muitos amigos. Perdi todos os amigos. Porque não é que eu nunca mais, porque eu fiquei só envolvido, eu queria saber só coisa da igreja. Mas Deus foi dando o quê? Amigos. Deus foi dando famílias. Deus sempre colocou as pessoas para nos ajudar. Nas igrejas onde nós íamos, eu e a Mirth e as meninas, sempre tinha as pessoas lá que Deus ajudava, nos colocava para nos dar uma mão. Deus sempre fez isso. Quer dizer, Deus sempre acrescentou. Então, por que no seu caso Deus não faria isso? Não tem caso, irmãos, que Deus não possa agir e Deus não possa mudar. Não tem caso. Por mais difícil que você possa dizer, mas o meu caso é outro. Não existe, irmãos. Deus, ele derruba qualquer muralha, irmãos. Deus derruba qualquer tropeço. Não tem um tropeço que o Filho de Deus não possa passar, que nem um trator e acabar com tudo, irmãos. Pode ser o que for, você pode passar, irmão, vai detonando, irmãos. É assim que Deus quer que o povo de Deus haja como guerreiro, como valente, não com medo da batalha. Nós não temos que ter medo da batalha, nós temos que ser firmes na batalha em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Então, no versículo aqui diz, no versículo 20 ainda, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quer dizer, Jesus, ele entra, ele traz o que nós precisamos, Jesus divide com a gente, irmãos. Quer dizer, ele compartilha o que ele tem conosco. Imagina Jesus ter alguma coisa ruim. Não tem. Então, quando eu tenho Jesus e trago ele comigo, eu não vou ter coisa ruim comigo. E se eu tiver alguma coisa, tentar vir, crescer, está amarrado em nome de Jesus. Às vezes um pensamento ruim, às vezes pensamento até vingativo que nós temos. Essa pessoa, enfim, a gente fala, né, filho do cão. Um dia desses mandaram esse negócio de WhatsApp, né? Do trânsito. Né? Aí quando você pega e você dá uma cortada, né, faz uma barbeiragem com crente. Aí ele chama a pessoa, sou filho de Belzebu, de Belial, de Satanás, e vai, né, esculhambando com quem está esculhambando é a pessoa que tomou uma fechada e que era crente, né? Nós ficamos revoltados. Eu sou muito chato, né? Porque a minha esposa disse que você tinha que ser dono de autoescola. Quer dizer, ninguém ia passar, ela falou. Ninguém ia passar. Eu reclamo porque o cara não coloca a bendita da seta. Eu reclamo que não coloca. Mas por que tem a seta? O cara não vai gastar nem um pouco, pedacinho do dedo dele. Só fazer um movimento tão simples, né? Pá, 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 pá. Custa. Mas o ser humano, ele fala, não preciso, tem que estar com todos os dedos no volante. E nem assim às vezes está, né? E isso me deixa, né, revoltado, eu não fico revoltado, né?
Aí eu falei, era o filho do cão, que dá uma barbeiragem na gente. A gente tem que se controlar, mas tem coisas que, mostrando que eu não sou perfeito, mas eu fico nervoso no trânsito. E é por isso que eu não gosto de dirigir, né? Tem uns que gostam de dirigir. A barbeiro entrou na minha frente. Quer dizer, você está na faixa lá que é para 100 por hora. Aí o cidadão parou, empacou nos 70 e não quer sair. Você está na sua faixa, você tem que passar. E ele tem outras faixas, mas ele não quer sair. Porque ele fala, eu sou aqui, passa por cima. E você está atrás dele, querendo passar, e aí o outro começa a vir. Eu estou colocando a questão do trânsito como um exemplo de várias outras situações que nós, às vezes, perdemos a estribeira. Então, mostra que nós precisamos de Jesus para tudo, irmãos, até para o nosso temperamento. Então, se meu temperamento ele é explosivo, eu tenho que falar, Deus, melhor, eu tenho que ser uma pessoa melhor. E só com Jesus é que nós vamos melhorar. Só com Jesus é que nós seremos diferentes. Então, Jesus está querendo hoje, disposto, Ele está querendo que você venha tirar os tropeços do seu caminho. Por quê? Porque Ele está à porta e está batendo. Ele falou, sou eu. Ele quer entrar, mas você tem que ouvir. Você tem que identificar e saber que é Jesus. Às vezes, irmãos, a pessoa não está identificando, não está reconhecendo Jesus. E você reconhece Jesus por meio da palavra dele. Ele não vai falar nada fora da palavra dele. É tudo que está nas Escrituras. Ele vem, chama a sua atenção, você abre a porta, deixa ele entrar, e ele faz uma mudança completa e tremenda na sua vida. Para finalizarmos aqui no livro de Judas, Judas, é o capítulo 1, versículos 24 e 25. Aí diz o quê? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Então, a este Deus que nós buscamos e que você saiu da sua casa, acordou cedo para buscar, ele falou, olha, eu vou bater todo dia, irmão, mas Jesus bate todo dia na nossa porta. E às vezes a gente só de vez em quando deixa ele entrar, né? E é todo dia, irmãos, ele está batendo. Todo dia ele está batendo. Todo dia ele traz coisa nova. Todo dia ele quer cear com a gente, irmãos. Ah, mas não dá. Dá, irmãos. Vamos nos esforçar um pouquinho mais e ele vai nos abençoar. Amém? Digam graças a Deus. Feche os seus olhos. Nosso querido Deus e eterno Pai. Deus, a sua palavra ela tem poder de percorrer o mais íntimo de cada coração. A sua palavra tem poder de transformar as vidas de uma forma, meu Deus, que o mais habilidoso cirurgião do mundo tem condições de fazê-lo. Por mais que crie, meu Deus, na robótica, seja o que for, para que o faça, não conseguirão. O Senhor tem uma habilidade tão grande, meu Deus, de mudar. Porque quando o Senhor entra, o Senhor tira tudo, Pai. Não tem tristeza, não tem amargura, não tem ganância, não tem soberba, não tem nada disso, Pai. Nada disso encontra guarida quando o Senhor entra em ação. Nada disso, meu Deus, consegue permanecer diante de nós, que são esses tropeços, quando o Senhor está na nossa frente, está diante de nós, está conosco. Pai, nós queremos tanto essa mudança. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo, eu te amo sim. Espírito Santo,
vem tocar em mim, pois a minha alma tem sede de ti, Espírito Santo, opera em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, com seu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, com seu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, minha solução, resposta certa às minhas orações. Espírito Santo, Consolador, Espírito Santo, manancial de amor. Espírito Santo, Espírito Santo, com seu poder, deixe o Espírito Santo fazer essa obra. Diz: aplanai, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Jesus, Ele nos deu poder hoje para removermos esses tropeços. Quais são os tropeços, meu irmão, que está diante de você? Quais são os tropeços que estão lhe atrapalhando? Quais são os obstáculos que você precisa remover? Faça isso hoje, agora, neste momento. Oh Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos nesta manhã. O Senhor Jesus está pronto para te derramar uma bênção, um milagre na sua vida. Ah, meu irmão, coloque-se diante dele, não como um coitado, mas como um filho. Fala: meu Pai, eu preciso tanto do Senhor. Jesus, eu quero que o Senhor entre, eu quero que o Senhor faça a mudança que tem que ser feita. Faça a mudança, faça os ajustes que precisam ser realizados. Faça isso, Senhor Deus. Isso coloque diante de Deus, e é por meio da oração que você faz isso. Deus, acreditamos que o Senhor pode transformar, e o Senhor vai transformando. Meu irmão, minha irmã, mande o mal, o sofrimento, seja que for, mande sair da sua vida. Mande o mal sair, mande a doença, o sofrimento, a miséria, a tristeza, a angústia, o problema familiar. Meu Deus, que o Senhor entre em ação para fazer esta obra grandiosa, essa obra tremenda, essa obra que tu tens poder para realizar. Meu Deus, o Senhor remove todo o tropeço. Ah, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré, realize, meu Deus, esse milagre em favor dessa pessoa.
pessoa é uma pessoa que sofre há muito tempo ou há pouco tempo, meu Deus, o Senhor tem poder de transformar este corpo debilitado, este corpo doente. Meu Deus, arranque essa dor, essa doença, essa enfermidade, meu Pai, que está alojada nos ossos, nos músculos, nos nervos, onde quer que esteja, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré, faça essa obra, Senhor Jesus. O Senhor levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades, e nós não aceitamos nenhuma delas em nosso corpo. Meu Deus, arranque a tristeza, arranque o desentendimento. Meu Deus, é o problema familiar, é o problema conjugal, meu Deus, é um problema financeiro, é um problema, meu Pai, seja qual for, de pouco tempo ou muito tempo, entre em ação lá na casa dessa pessoa e faça uma obra grandiosa, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Meu Pai, manifeste o teu poder, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós cercamos cada pessoa, cercamos cada um deles com teu poder, e nós repreendemos todo e qualquer sofrimento, repreendemos todo e qualquer mal, e nós determinamos que todo tropeço seja destruído em nome de Jesus Cristo, seja arrancado dos caminhos do povo de Deus, sejam arrancados em nome de Jesus de Nazaré, e que nós sejamos abençoados, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Jesus, obrigado por o Senhor nos dar esse privilégio de estarmos buscando a tua face. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. É o nosso desejo, é a nossa oração. Digam todos graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.